Hey guys, how you doing? Igor Tavares aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre there is e there are, um dos tópicos que eu vejo mais alunos cometendo erro em inglês. E erro bobo, porque é simples. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui rapidinho você já vai estar sabendo usar isso aí sem problemas. E de onde surgiu toda essa confusão? Surgiu porque em português, quando a gente quer falar o verbo haver, muitas vezes a gente usa o verbo ter. Por exemplo, tem um livro na mesa. E no inglês isso não pode. O verbo ter é have, mas se você fizer uma frase como have a book on the table, está completamente errado. Não pode fazer assim. O que você teria que fazer nesse caso é usar there is. There is a book on the table. Porque have é ter no sentido de posse ou de precisar fazer alguma coisa. Agora, no sentido de haver, ele não vale. Você tem que usar there is e there are. E pode ficar despreocupado que hoje eu vou te ensinar isso aí detalhe por detalhe, mas antes disso, deixe seu like aí e se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica de inglês aqui, porque toda segunda-feira, às 19 horas, eu trago dicas novas como essa e tá ficando uma melhor que a outra. Então bora pro vídeo. Então, como utilizar é fácil. Se o que você quer usar é o verbo haver ou o verbo ter no sentido de haver, você não vai usar have, vai usar there is. Toma muito cuidado aí que eu vejo muita gente questionando, mas there não é ali ou lá? É isso mesmo, mas a palavra there isolada. Você tem que interpretar o there is como se fosse uma palavrinha só com um significado só. Então, there is é tem ou há. E esse tem, volto a frisar, no sentido de haver. Então, se você quiser fazer aquela frase anterior, tem um livro na mesa, é there is a book on the table. Tem um livro na mesa. Mais um exemplo, there is a window in my room. Tem uma janela no meu quarto. Esses dois últimos exemplos aí eu falei de coisas, que tem coisas em algum lugar, mas não precisa ser necessariamente objetos. Pode ser, por exemplo, também, there is a way to solve this problem. Tem uma maneira de resolver esse problema. Então agora há ou tem uma maneira, não é mais um objeto. E você pode usar there is tranquilamente, desde que seja aí nesse contexto de ter e haver. E aí você pode estar se perguntando, poxa, e o there are? O que eu faço com isso? Agora é simples, já que você aprendeu o there is, basta saber que o there are é o plural. Então, se é mais de uma coisa, ao invés de there is, você vai usar there are. Por exemplo, there are 10 books on the shelf. Tem 10 livros na prateleira. Se é 10, é mais de um, então é plural. There are e não there is. Mais um, there are 2 options. Tem 2 opções. Então, mais de uma novamente, there are. Agora você já aprendeu tudo o que você precisa saber sobre quando usar. E agora vamos para o como usar. Então, a primeira notícia que eu tenho que te dar aqui é que para there is existe uma contração. Eu sempre falo, americano é preguiçoso. Se der para contrair, eles vão contrair. Então, there is pode ser usado como theirs. Simplesmente theirs. E até mais fácil e muito mais comum de se ver assim nas frases, principalmente no inglês falado. No inglês escrito você pode até ver mais there is, mas no inglês falado, theirs ganha disparadamente. Exemplo com a forma contraída, there's a car in the garage. Tem um carro na garagem. Pronto, theirs. E um ponto importante, não existe contração para there are. Até porque se existisse, ia ser algo como isso aqui, que eu nem saberia como falar, porque ia ficar muito estranhão, né? Será que there? Então ia complicar ao invés de facilitar, e a gente não quer isso com contração. Contração existe para facilitar a vida de quem fala. Você pode até pensar que complica a vida, né? Uma coisa a mais para aprender. Mas depois que você já está ali avançado, fluente, você vai agradecer porque existem contrações que facilitam muito o discurso. Segundo ponto, fazer frases na negativa. Então olha só, there is. There are. É o there mais o verb to be. Is e are são formas do verb to be. Quando queremos colocar verb to be na negativa, basta pôr um not depois dele. Então, se você quer falar não tem, você vai falar there is not. E se for no plural, there are not. E existem contrações para as negativas também. Você pode falar there isn't e there aren't, que também são muito mais comuns do que você ver as formas separadinhas. Então, exemplos para ilustrar a negativa aí. There isn't anybody there. Não tem ninguém lá. There aren't any ties in my wardrobe. Não tem nenhuma gravata no meu guarda-roupa. Primeira no singular, segunda no plural. There isn't, there aren't. Simples assim. E para finalizar a gramática, agora basta fazer frases na interrogativa. E quando estamos falando do verb to be, basta inverter a ordem. Nesse caso, significa pôr o is ou o are antes do there. Então, em inglês não basta pôr só um ponto de interrogação. Você vai ter que inverter aqui a ordem. Então, em vez de there is, fica is there.
Ao invés de there are there. Exemplos: Is there anybody in your house? Tem alguém na sua casa? Ou How many rooms are there in your house? Quantos quartos tem na sua casa? Note que esse exemplo eu não comecei a frase com are there. Eu comecei com how many. Quantos? How many rooms? Quantos quartos are there in your house? Tem na sua casa. E realmente a frase não precisa começar com are there ou is there. O importante é que o are ou o is esteja antes do there, mas começar com eles não é obrigatório. Isso aí eu estou falando e frisando porque muita gente vem me questionar isso. Ah, mas a frase não tem que começar com o are ou com o is nesse caso? Não, não tem que começar. O is e o are só tem que estar antes do there. Então é isso aí, te ensinei tudo o que você precisava saber sobre there is e there are, mas eu tenho que fazer um disclaimer. There is e there are são usados no presente, porque is e are são formas do simple present do verb to be. Mas você pode adaptar de certa forma essas expressões para funcionar em qualquer tempo verbal. Você poderia usar no passado, conjugando o verb to be no passado. There was e there were. E o jeito que você faria negativa, interrogativa é a mesma coisa. Negativa com not, interrogativa invertendo a ordem. Você poderia inclusive colocar no futuro. There will be. Ou até no present perfect. There have been. Mas enfim, se eu começar a detalhar isso aí em todos os tempos verbais, esse vídeo aqui vai ficar imenso. Então o que eu gostaria de te pedir é, se você quer ver mais sobre there is e there are nos outros tempos verbais, deixa aqui nos comentários que se vocês quiserem, eu posso fazer uma sequência para esse vídeo. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí, porque dá uma força enorme pro canal, e se inscreva, porque aí vai dar uma força para você também, porque toda semana vai ter dica de inglês. Toda segunda-feira, às 19 horas. Até!